A adolescência, então, ela é caracterizada por inúmeros elementos, tá? Vários elementos. E a gente pode se referir a alguns que são importantes, né? A primeira coisa deles é imaginar, né, que quando a gente fala de adolescência, a gente está falando de perda do corpo infantil, está falando de perda dos pais da infância, está falando de perda de uma identidade infantil, né? Está falando da passagem de um mundo infantil para um mundo adulto, da passagem de um mundo endogâmico para um mundo exogâmico, ok? Está falando também do atingimento da genitalidade. Estamos falando também do alcance de um novo grau de pensamento. Talvez melhor fosse dizer que a gente estaria falando de uma nova complexidade, um novo nível de pensamento que ele vai atingir. Na verdade, a gente vai estar falando de um conjunto de transformações psicológicas, sociais e desse corpo, né? Ele vai precisar assumir essa genitalidade que diz respeito à reprodução, à capacidade reprodutiva. Ele vai ter que, de alguma forma, elaborar a perda desses pais edipianos, né? Portanto, a gente estaria falando da necessidade da troca dele, desse amor sexual por essas figuras parentais para um amor terno, quer dizer, uma transformação dessa relação amorosa com as figuras parentais. Okay? Então, todas essas transformações, elas são fundamentais durante o período da adolescência. Falando também, então, da perda desses pais da infância, é importante a gente mencionar que ele vai viver uma nova etapa no processo de separação e individuação com relação a esses pais. Ele vai, então, viver um novo momento, vai ter que atingir um novo momento no que diz respeito às questões de autonomia e dependência. Na verdade, ele vai precisar estabelecer novas relações com as figuras parentais, né? Ele vai ter que deixar alguns aspectos relacionados à dependência infantil e aquela situação de idealização que a criança faz em relação às figuras parentais. Para isso, ele vai buscar um espaço, né, de identificações, para que ele possa ser e possa buscar ser ele mesmo a partir das suas próprias referências. A gente costuma dizer exatamente assim: buscar ser a partir de si mesmo, ok? Então, esse conjunto de identificações importantes, né, para o desenvolvimento dele, vão ser buscadas num espaço bastante específico, que é o grupo, né? Nós estaríamos falando que esse grupo de iguais, esse grupo de amigos, ele é fundamental nesse processo de busca de identidade, né? Será a partir dessa relação com esses amigos, com esses iguais, que ele conseguirá, então, novas identificações e, inclusive, desidentificações para que ele possa, então, conseguir chegar à sua identidade final. Até aproximadamente uns 10, 11 anos de idade, né, a gente encontra uma certa harmonia, né, entre a criança e a família, né, onde elas vão partilhar de uma série de ideias, vão partilhar de atividades, ok? Mas chegando o momento das transformações biofisiológicas, aí nós vamos encontrar uma outra configuração. Junto, então, a um conjunto de alterações hormonais, portanto, alterações de aparecimento dos pelos, alterações ligadas ao desenvolvimento dos órgãos sexuais, né? Aumento da força muscular, nós vamos também ver uma série de outras alterações afetivo-emocional, tá? Bom, todo adolescente, quando a gente fala com ele, ele se refere a uma sensação assim de estranheza, tá? Na verdade, o que a gente percebe que ele vai nos contar é que ele não consegue compreender muito bem o que está acontecendo com ele.
Isso significa que há uma transformação, né, a partir desses conjunto de alterações biofisiológicas, uma transformação da imagem corporal que ele tem, né? A velocidade dessas alterações biofisiológicas, né, vão fazer com que a reconstrução dessas imagens corporais não se dê ao mesmo tempo. Então, na verdade, nós vamos ver um certo hiato entre essas transformações corporais, na verdade, entre a imagem anterior desse corpo, né, e uma outra imagem que ele agora vai ter que viver com relação a esse novo corpo adolescente. Quando a gente fala de um hiato entre essa imagem do corpo de quando infância e a imagem do corpo adolescente, na verdade a gente está falando de um hiato porque as transformações do corpo são muito mais rápidas e aceleradas do que a reconstrução da imagem mental que ele tem desse novo corpo. Então, na verdade, a gente está falando de hiato, estamos falando de uma defasagem no tempo, né? Quer dizer, o corpo físico, biológico, ele se transforma mais rápido do que a capacidade que esse sujeito tem de reconstruir sob o ponto de vista mental, ok? Então, é um corpo novo, né, com uma série de desejos novos, impulsos novos e que ele desconhece, né? É tudo novo para ele. E aí, por isso, a gente falou, né, dessa estranheza com relação a ele mesmo, né? Afinal de contas, quem eu sou, né? Se todas essas coisas que eu conhecia, todo esse meu corpo, todos esses pedidos, né, essas necessidades desse meu corpo, agora são tão diferentes, né? Então, portanto, é isso que a gente menciona de um hiato, né? É essa defasagem entre a rapidez que o corpo biológico se transforma e, na verdade, a imagem mental que precisa ser reconstruída desse corpo, né? A gente vai ver que os adolescentes, eles, na verdade, por essa defasagem, eles são muito, vamos dizer assim, esbarram em tudo, são muito desengonçados, né? Porque eles exatamente ainda por não terem reconstruído essa imagem no mesmo tempo que a imagem mental, que as mudanças corporais foram realizadas, ele esbarra, ele perde a dimensão integrada desse corpo. O processo de separação e individuação está referido a essa questão da dependência e da desidealização das figuras parentais. Quando se é criança, essas figuras parentais, elas são fundamentais na sua vida. Existe uma posição de uma grande dependência em relação a eles, né? E, portanto, chegada, né, à adolescência, né, há necessidade, ou se instala a necessidade, tanto do ponto de vista interno quanto do ponto de vista externo, por exigências sociais, né, que esse sujeito inicie esse desprendimento das figuras parentais. E se essa criança, né, vivia no momento uma necessidade, né, de uma idealização, na medida em que toda a sua sobrevivência, né, ficava relativa a essas figuras parentais, esse adolescente agora, né, vai iniciar um processo de desidealização para que ele atinja o mundo adulto pensando a partir de si mesmo. É claro que ele terá um conjunto de referências dessas figuras parentais, mas ele agora precisa viver isso e se identificar e passar a ser a partir dele mesmo, né? Então, portanto, o processo de separação e individuação, onde ele vai atingir a autonomia, estará totalmente correlacionado a esse momento de desidealização das figuras parentais, né? Ele precisa buscar uma identidade própria. Falar em identidade, então, é falar, na verdade, num conceito onde a gente entende que significa ser o mesmo através do tempo, né? A gente pensa nessa sensação de estabilidade,
de unidade, né? E essa relação, através do tempo, ela é fundamental, né? É um sentimento de unidade através do tempo. Existe uma outra forma de a gente falar, que é exatamente a sensação de ter consistência, de ter fixidez, de ter estabilidade, né? Então, quando a gente pensa em identidade, a princípio a gente está pensando nisso, né? Nessa relação de que eu sou o mesmo através do tempo, né? Mas também a gente pode se perguntar se não existiria nesse componente da identidade um certo conjunto de relações com o meio, né? Até que ponto, né, a identidade não estaria então referida a um outro, né? E aí a gente pode pensar num autor que é o Baró, que fala que a identidade pessoal é ao mesmo tempo produto da sociedade e da ação deste eu por sobre o meio, né? E aí, nesse sentido, ela vai se formar a partir de uma confluência entre esses dois aspectos, esses dois componentes, o eu de um lado, né, o indivíduo de um lado e a sociedade de outro, tá? Que estabelecem uma relação entre si e aí então esse eu vai se tornando único a partir dessa relação também com a sociedade. Nesse sentido, a identidade ela é realmente construída a partir de um olhar de um outro, né? A partir de uma força, né, desse olhar, a partir de um conjunto de forças sociais que estarão então também construindo esse sujeito nessa relação, ok? Então, a identidade vai, de alguma maneira, se correlacionar com a nossa subjetividade, né? A subjetividade, ela é o fundamento da identidade, né? E quando a gente fala em subjetividade, a gente pode mencionar que é propriamente o sentido que a gente vai atribuir às coisas. É como a gente percebe, é como a gente sente, é como a gente entende, né? Então a gente está sempre falando dessa associação entre subjetividade e identidade.